Boa noite. Esse é um seminário que será apresentado sobre política e Estado. Apresentado pelas alunas Caroline Souza, Daniela França, Elisama Souza, Gabriele da Costa, Gabriele Santos e Tainara. Primeiramente, precisamos entender qual o conceito de Estado. O Estado é uma sociedade organizada politicamente que foi construída na Europa a partir do século XIII, quando a Idade Média começa a entrar em declínio, dando origem à Idade Moderna. Maquiavel foi o primeiro filósofo a tentar explicar a formação do Estado quando escreveu o seu livro O Príncipe. Quando ele fala: todos os estados, todos os domínios que têm império sobre o homem são estados e são repúblicas ou principados. Existem três posições fundamentais sobre o aspecto quanto à política do surgimento do Estado. 1. O Estado, como também a sociedade, sem existiu. Não há diferença entre eles. Alguns autores defendem que existiu sociedade sem o Estado, porém, por inúmeros motivos, houve a necessidade da criação do Estado para atender às necessidades dos grupos sociais. Outros autores admitem que o Estado é a sociedade política, com certas características específicas, que só ocorreu a partir do século XVII. O Estado comporta território próprio e independente, e o povo, que vai ter demandas, direitos e deveres. O governo, que tem as formas de governo, instituições políticas, e dentro das instituições políticas, Weber vai dizer que os policiais são elementos essenciais para o Estado moderno e o Estado possui a legitimidade para usar a força. Causas que contribuíram para o aparecimento do Estado. Origem familiar ou patriarcal. A família, pois cada família primitiva se ampliou, dando origem a um Estado. Origem em atos de força, de violência ou conquista. Um grupo social que conquistou outro grupo mais fraco, surgindo o Estado. Exemplo, o Império Romano. Origem em causas econômicas ou patrimoniais. A acumulação de riquezas individuais prejudicou a convivência harmônica, surgindo a necessidade da criação de um Estado, com o objetivo de proteger a propriedade privada. Origem no desenvolvimento interno da sociedade. Foi através do desenvolvimento espontâneo da sociedade que se originou o Estado. Finalidades e funções do Estado. O Estado, como sociedade política, ele tem o objetivo de manter a ordem, assegurar a defesa, promover o bem-estar e o progresso da sociedade. Dessa forma, o Estado é o bem comum, ou seja, é um conjunto de todas as condições de vida que contribuam e favoreçam para o desenvolvimento integral da personalidade humana. As funções do Estado são todas as ações voltadas para a execução do bem comum, sendo elas função legislativa, função executiva e função judiciária. Formação do Estado. Sobre a formação originária do Estado, existem duas principais teorias, que são elas: teorias naturalistas e teorias contratualistas. Teoria naturalista. A teoria naturalista surge na Grécia Antiga, no século III a.C., onde o precursor é Aristóteles. Na teoria naturalista, não existe divisão entre estado de natureza e estado social, pois o estado, nessa teoria, se forma espontaneamente e não por ato voluntário. A sociedade é algo natural. Para Aristóteles, foi o maior expositor dessa teoria. Ele era um filósofo grego e foi discípulo de Platão. Escreveu a obra chamada A Política, onde diz que o homem é um animal político, ou seja,
O homem é um animal que nasceu para viver na polis polis, que é uma organização social das cidades. O homem é, por natureza, um animal social, ou seja, é para aplicar sua natureza que o leva à política. Os seres humanos, naturalmente, tendem-se a reunir para preencher uma falta que os impede de realizar sua verdadeira natureza. Eles formam comunidades porque não podem abster-se de si mesmos. A finalidade desta teoria é o bem coletivo. A sociabilidade do homem é uma regra, sendo impossível a escolha pessoal pela vida reclusa. A teoria naturalista ainda exerce uma grande influência, obtendo um número elevado de adeptos e também exercendo influência na vida concreta do Estado. Eu trago uma citação de Aristóteles no qual ele fala: é evidente, pois, que a cidade faz parte das coisas da natureza, que o homem é naturalmente um animal político, destinado a viver em sociedade, e que aquele que é por instinto, e não porque qualquer circunstância o inibe, deixa de fazer parte de uma cidade, e é um ser vil ou superior ao homem. Para Aristóteles, só o indivíduo de natureza vil ou superior ao homem poderia viver isolado dos outros homens sem que houvesse constrangimento. Porém, o ser humano não nasceu para viver isolado e nem para ter uma vida errônea. Teoria contratualista. Nessa teoria política e filosófica, a ideia é baseada em uma espécie de pacto ou contrato social, onde se transferem direitos que são cumpridos por meio do temor ao castigo impostos pelas normas. Os três principais grandes pensadores contratualistas que contribuíram para o entendimento do estado de natureza e a razão do surgimento do Estado foram Thomas Hobbes, que foi o primeiro filósofo e teórico político que escreveu pela primeira vez na Inglaterra no século XVII a teoria contratualista. John Locke e Rousseau. Segundo os filósofos contratualistas, o estado de natureza é o período em que a sociedade não se formou, ou seja, não há a existência de uma lei civil que possa amparar o convívio social. Nesse estado de natureza, coloca os seres humanos em plena igualdade de direitos. O conjunto de direitos naturais e a teoria do estado de natureza passam a ser chamados de justnaturalismo. É essa igualdade de direitos o grande vilão do estado de natureza, pois gera conflitos, sendo necessário instituir um conjunto de leis civis para solucionar os possíveis conflitos, para que, desta forma, possa haver uma convivência harmoniosa e mais pacífica entre os indivíduos. O estado formado após o estado natural é chamado de estado civil ou sociedade civil. Estado natural para Thomas Hobbes. No estado de natureza, segundo Hobbes, a espécie humana é marcada pela maldade, violência e medo, numa guerra de todos contra todos. Para Hobbes, os homens são todos iguais, e é essa igualdade que é a razão para um estado de guerra, porque todos eram livres e tinham poder, sendo cada indivíduo soberano de si mesmo e do outro. Segundo Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. Para ele, o homem é mau por natureza, já nasce no indivíduo. É um espírito selvagem do homem para com outros homens, que geravam medo, desconfiança e caos entre eles, pois não havia segurança e nem sequer o direito à vida. Por essa razão, o homem, para evitar a sua extinção e viver em paz, percebe a necessidade de constituição de um Estado absoluto para assegurar a sobrevivência dessa espécie. Resolve então, por esta razão, abrir mão da sua liberdade para ser guiado por normas estabelecidas pelo Estado por meio da força e da violência, a fim de tornar o convívio suportável. Estado natural para John Locke. John Locke foi um pensador
empirista liberal e era defensor de ideais iluministas. Ao contrário de Hobbes, ele acreditava que o homem, no estado de natureza, era um ser neutro, bondoso, racional e sociável, onde todos tinham plena igualdade e eram rígidos pela lei natural, garantindo a posse sobre qualquer bem natural, inclusive sobre o mesmo bem, sem haver restrições, gerando assim problemas quando as pessoas desejavam a mesma posse. A suposta dessa situação, defendida por Locke, seria a instituição de um Estado civil, com leis e normas sociais, que regulamentariam a posse e impediriam os conflitos. Portanto, o Estado deveria obedecer a certos limites, principalmente em se tratando da propriedade. Diferente de Hobbes, ele era contra o Estado absolutista, ou seja, para ele o Estado não deveria ter extrema força, devendo agir em conformidade com os limites dos direitos à propriedade. John Locke era defensor da propriedade privada. Falaremos agora sobre política. O que vem a ser política? O seu conceito? E quando ela surgiu? Bem, a política basicamente, ela sempre existiu nas relações humanas. Porém, não existia a palavra política. Essa palavra ainda não tinha sido criada. O conceito de política dessa palavra surgiu na região da Grécia Antiga. O nome política vem do grego polis. Mas o que seria essa palavra polis? A polis eram cidades que tinham poderes muito parecidos com o de uma nação atual. A política, ela em si, ela é algo muito essencial na vida em sociedade. Desde que nós existimos, a questão política ela é tratada. A política ela é sempre voltada ao bem comum e ao bem coletivo. Ela nunca pode ser individualizada. Ela nunca deve ser exercida com interesses individuais ou pessoais. A política ela está associada a questões de justiça, do bom governo, das condições ideais para que se atinjam o bem comum. Ela é sempre voltada ao bem comum. Segundo Aristóteles, que era um filósofo grego, ele diz que o homem é um animal político. Mas o que isso significa? Ele quis dizer que o homem, na sua essência, já nasce propenso a viver na polis, ou seja, viver em conjunto, viver politicamente, que isso faz parte da condição humana. E os homens que recusam a viver publicamente, politicamente, coletivamente, segundo Aristóteles, ele está recusando a sua própria condição humana. Nós temos também uma outra visão muito importante, que é a visão que marca a era moderna, vindas especialmente pelos filósofos Kant e Rawls. Esses filósofos, eles vão associar a política não à condição moral, não à condição de felicidade. Eles vão dizer que não cabe à política a ensinar o que é moralmente correto às pessoas e nem ensinar o que é o bem às pessoas. O que cabe à política é garantir a liberdade de escolha dos seus próprios bens, valores e finalidades, concedendo igual liberdade aos demais para fazer o mesmo. Características essenciais de política. Essas características é tudo que diz respeito ao cidadão e aos seus governantes, com a finalidade do bem público. Uma atividade que necessariamente se faz em conjunto pressupõe interação e, portanto, não existe política individual.
e essa interação pode ocorrer entre os próprios indivíduos, levando assim a uma prática social. A política sob duas perspectivas é apresentada da seguinte maneira: a ênfase às ideias de divergências e a ênfase às ideias de bem comum e de cooperação, que quer dizer que somos indivíduos distintos uns dos outros, fazemos parte de grupos que têm interesses distintos. Na esfera da política, encontram-se divergências, mas também cooperação, e é por essa excelência que a política é considerada também um lugar de cooperação e de atividade em conjunto. A política também é um campo social no qual as posições divergentes entram em conflito. De que maneira? A exteriorização por meio do discurso político, da linguagem, que busca a maior adesão possível junto àqueles que possuem o poder de decidir e transformar esta proposição em uma decisão política. Qual seria a definição da palavra poder na política? Consiste na habilidade dos indivíduos ou grupos fazerem valer os próprios interesses ou as próprias preocupações, mesmo diante da resistência de outras pessoas. E a política, ela obviamente se relaciona com o poder. E no decorrer da história, tivemos diferentes tipos de governantes, uns tiranos, outros democráticos e diferentes sistemas e instituições distintas, criando assim alguns conflitos e ideais contrários. Assim a gente traz um pensamento de um defensor da democracia chamado Francis Wolff, que ele afirma que um de seus alvos no estudo da política é exatamente o apochismo, que, em sua opinião, o desinteresse dos cidadãos pela política ameaça a democracia ao fomentar, entre outros males, a ação do que chama de políticos profissionais.